te vi me cuidando, te vi me olhando, te vi me querendo. Até no alto do morro segui tuas pegadas. Cheguei na entrada, na porta do céu. Oh, menino levado, te sigo na areia. Eu sou sereia, me conta o que tem. Oh, 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 oh. Menino levado, te sigo na areia. Eu sou sereia, me conta o que tem atrás desse monte que tu te esconde. Aí começamos agora mais um programa Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do canal Futura. Quem abriu o programa de hoje foi a Vicky Limberger, nossa convidada, acompanhada hoje do Arthur Calgaro. Bem-vindos, gente, o palco é de vocês. Hoje a gente vai poder ouvir esse som super gostoso, autoral aí, que eles vão apresentar hoje. Aqui no nosso programa, a gente vai falar sobre um assunto sério. Como é, o que passa na cabeça de uma adolescente que vai pela primeira vez ao ginecologista, hein? Quais são os medos, as dúvidas e os receios? Tudo isso a gente trata a partir de agora, aqui no Rede de Olhares. A tão temida primeira consulta, a primeira ida ao ginecologista. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a doutora Eleonora Pascoaloto, ela que é médica ginecologista e nossa professora aqui da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, sempre um prazer. Prazer é nosso. Também a Paula Bisol, psicóloga e sexóloga. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Elas vão nos ajudar a entender as dúvidas aí das adolescentes. E quem vai me ajudar hoje a fazer o programa são essas meninas lindas aqui, super legais. Elas são da escola Caldas Júnior, uma escola municipal aqui de Caxias do Sul, do 8º e também do 9º ano. Bem-vindas, meninas. O programa é com vocês hoje, hein? Não me deixem na mão. Quero saber, primeiramente, quem é que já foi ao ginecologista? Levanta a mão. 1, 2, 3. Muito bom. Deixa eu falar contigo então. Cadê o microfone? Vamos passar para ela. Teu nome? Eduarda. Tudo bom, Eduarda? Tudo. Quantos anos você tem? Tenho 14. 14 anos. 14. Quando que você foi ao ginecologista? Foi esse ano? Ano passado. O ano passado? É. E aí, como é que foi? Ah, é. É meio nervoso, porque tipo, a gente fica meio nervosa a primeira vez aí. E no final, deu tudo certo? Deu tudo certo. Foi tranquilo? Foi. Você foi com a sua mãe? Fui foi com a sozinha? mãe. É. Foi com a tua mãe. Deu tudo certo, então. Uhum. Vamos ouvir outra experiência. Quem mais que já foi? Tá. Teu nome? Emanuele. Emanuele, quantos anos você tem? Eu tenho 13. 13 anos. Isso. E daí, foi ao ginecologista o ano passado ou Esse ano. Esse ano? É, Tava com muita vergonha? bastante. Bastante? Sim. Era uma médica ou um médico que você... Médica. Médica. Você teve, assim, escolher uma mulher? Achou mais fácil? Sim. Eu acho que pra minha primeira consulta seria importante primeiro numa mulher pra me sentir mais à vontade. Tua mãe foi junto? Sim. E aí, deu tudo certo? Deu. Tava com nervosismo antes? Muito. Muito? Pois é. Muito bom, meninas. Por enquanto, é isso que a gente vai perguntar. Doutora Eleonora, todas nós mulheres vamos passar por isso uma vez na vida, né? As meninas, elas estão iniciando nessa jornada aí, que é uma jornada de cuidados, de prevenção, que vai seguir pela vida inteira, vida fora, né? Com certeza. Inicia justamente nessa fase e dali para frente nunca mais se para de ir no ginecologista. Paula, é normal esse medo que todas nós passamos, não são só as meninas, todas nós, a gente já passou por isso, já teve um certo receio, medo, como é que vai ser o exame? Sim, é que é uma mistura, né, de medo com vergonha e muitas dúvidas também, será que eu vou com a mãe, será que eu não vou, o que eu tenho que perguntar, será que ela vai me tocar, será que não vai, o que eu tenho que falar com ela, né, e isso gera uma ansiedade para as adolescentes, né, então eu acho que essa conversa com os pais, desde quando a menina tem lá os seus 8 ou 9 anos, já é importante iniciar, né?
para elas começarem a perceber que não é tão ruim assim o ficar mocinha, o ir na médica também não fica tão ameaçador para elas, né? Então, acho que hoje em dia a gente tem essa necessidade de abrir esse canal de comunicação com os pais, principalmente com as mães, né? Para elas irem preparando um pouquinho esse terreno para as jovens, para as adolescentes, e irem na primeira consulta mais tranquilas, né? Pois é, Paulo, será que você estava falando, eu estava pensando uma coisa, será que marca também um pouco assim, ai, não sou mais criança agora? Sim. Tem isso também, essa primeira isso. consulta, ela tem esse caráter, esse peso? Tá. É porque assim, ó, eu acho que o que caracteriza muito essa fase são as mudanças, geralmente, né? Realmente. Então, fica muito forte para a menina isso, né? Então, às vezes, elas têm medo, elas se confundem, então por isso que o humor, às vezes, também muda muito nessa fase, né? Mas não deixa de ser um luto. Entende? É a criança que eu perco para começar a minha fase de adulto, de adolescente, e que é toda uma fase nova, uma fase que às vezes assusta e às vezes encanta também, né? Porque tem coisas bacanas, elas vão se descobrindo, elas vão conhecendo muitas coisas, vão se conhecendo muito mais, né? Então, por isso, gera todo esse alvoroço nos adolescentes, né? Uma iniciação, né? Isso. Meninas, quem é que tem uma pergunta para fazer? Quem é que começa? Quem é que é a mais corajosa? Cassielen, né? Tudo bom, Cassielen? Conta pra gente a tua idade. Eu tenho 13 anos. 13 anos. Já foi ao ginecologista? Não. Ainda não. Tá. Qual é a tua dúvida, Cassielen? A minha dúvida é que é uma pergunta com duas, na verdade. Quando tu vai no ginecologista, ela ou ele, ela vai te tocar pra tu ver se é virgem? E se, tipo, tu é ou não, ela vai contar pra tua mãe? Ai, super pertinente essas perguntas, né, doutora? Com certeza. Uma das coisas importantes é a questão justamente da mãe, né, da presença da mãe. Mas no momento em que a menina vai no consultório, mesmo que sendo trazida pela mãe, né, o ginecologista ele entende que a paciente naquele momento é a menina que está lá. Então a mãe vai poder participar da consulta, vai poder participar em todos os momentos que ela quiser e que a menina também queira. O que muitas vezes a gente costuma fazer, primeiro, uma coisa importante é essa questão do vai ser examinada, só vai ser examinada na primeira consulta se quiser. Não é uma coisa que vou no ginecologista hoje, então eu tenho obrigação de ser examinada. Porque uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que as mudanças do corpo, elas já começam a acontecer com uns 10 anos, mais ou menos. Né? 10, 11 anos. Nesse momento, se a mãe quiser levar a menina no ginecologista a primeira vez, para ela entender o que está acontecendo, para ela se preparar para a menarca, que é a primeira menstruação que vai vir, para ela começar já a entender, não necessariamente vai ter qualquer contato físico, talvez seja só uma conversa. Com 13 anos, a mesma coisa, a não ser que a própria menina chegue e olha, eu não sei se eu sou virgem ou não, eu quero saber, né? Aí sim, vai ser feito, dá para a ginecologista, se fizer o exame, ela vai saber, vai saber se aquela menina é virgem ou não, né? Agora, obrigatoriamente ela precisa contar para a mãe? Não, ela não tem obrigação de contar para a mãe. Tá? Porque existe o sigilo médico Porque também, existe né, o sigilo médico, exatamente. E aí também eu acho que a consulta ela pode ser dividida em 2 momentos, né, gurias? O momento em que a mãe entra junto e tira as dúvidas também, e aí o momento depois só com o adolescente, que aí é o momento em que fica a médica e vocês, onde vocês acham que vão se sentir um pouco mais tranquilas para poder perguntar essas coisas, né? Então... Exatamente. E isso não necessariamente até tem que ser feito na primeira consulta. Isso. Muitas vezes a primeira consulta vai ser uma conversa, vai se entender, vai se conhecer. Até porque uma das coisas muito importantes na ginecologista, e não só para as adolescentes, mas para todos, ginecologista é o médico da mulher, né? Então é muito importante a empatia, né? O gostar. As mulheres têm que gostar da sua ginecologista ou do seu ginecologista. E com isso vão confiar, né? E com isso, tudo que vão contar, o ginecologista está lá só para ajudar. A empatia também, que já vai se formando, né? Isso também depois é tão importante em outros períodos, como a gestação, por exemplo, claro. Né? Muito importante. Meninas, que perguntas boas, né? Mais uma, quem faz? Teu nome? É Bruna. Bruna, quantos anos você tem? Tenho 13. 13 anos. E aí, Bruna, qual é a tua dúvida? É importante ir no ginecologista antes ou depois de menstruar?
É importante ir sempre, né? Mas o que é importante? Para cada pessoa é diferente, né? Como eu disse antes, a partir dos 10, 11 anos começam as modificações do corpo. O ideal seria que todas as meninas fossem antes da primeira menstruação, para poder justamente se preparar até para aquele momento, que a Paula estava dizendo antes a questão do luto. Eu acho que se tem um momento crucial de luto, é o momento em que vem a primeira menstruação, porque até então ocorrem as mudanças e tal, mas ainda está na dúvida, né? No momento em que vem, sim. E também uma coisa muito importante é que a partir do momento que vem a primeira menstruação, aquilo é o sinal de que aquela menina, a partir dali, é fértil. E aí tem todo um outro envolvimento que leva, ou não de preferência, a uma primeira gestação muito cedo, né? Se ela não estiver bem orientada a respeito de tudo a partir dali. Então o ideal seria antes da primeira menstruação. Muito bom. A nossa equipe foi às ruas aí para saber se as mulheres têm ido ao ginecologista, com que frequência e também, olha só meninas, a gente fez uma reportagem mostrando como que é um consultório ginecológico, quais são as dúvidas, os medos também, para poder esclarecer um pouco mais isso, olha só. Primeira vez, 16 anos. Foi meio constrangedor, porque a gente fica inseguro e tal, né? Mas agora é tranquilo. Nem lembro. Foi bem tranquilo. A gente vai marcar pra semana que vem. Minha mãe me explicou bastante coisa. Foi por causa do meu anti. Eu acho que prevenção, né? Questão de saúde. Eu fui mais para ter informação mesmo de como que funcionava, que tipo de exame que eu tinha que fazer, de quanto em quanto tempo eu tinha que ir. Eu vou esse ano, porque eu tenho que fazer a mamografia. Na verdade, faziam 2 anos que eu não ia. Uns 2 anos atrás. A cada 3 meses, 4 às vezes. Depois eu fui mais. Algumas sentem vergonha, outras acham um mal necessário, mas todas reconhecem a importância. Realmente eu deveria ter ido, né? Enfim, levei uma bronca merecida, né? Eu achei bem bom, assim, até, porque a gente tem que ir sempre, né? Eu vou de 6 em 6 meses. A visita ao ginecologista é um assunto delicado para a maioria das mulheres, sobretudo quando se trata da primeira consulta. A menina que vem a primeira vez, normalmente ela vem acompanhada da mãe. Aí se a mãe quiser entrar junto, a gente deixa a mãe entrar junto aqui no consultório ginecológico. E a gente costuma dar toda uma explicação a respeito da vida sexual, de como se faz o autoexame de mama, das doenças sexualmente transmissíveis. E evidentemente criar um vínculo para que quando for iniciar a vida sexual, elas venham para cá sem receio, sem timidez. A ginecologista revela que as meninas têm ido cada vez mais jovens ao consultório. A faixa etária média de início de vida sexual era 15 anos, agora já está em 13 anos. Então elas realmente têm vindo cedo e eu acho que as mães devem se alertar para isso, de que devem trazer cedo, porque é importante a gente ter uma orientação. De acordo com a profissional, o maior medo das meninas ainda é o exame na cama ginecológica. Eu acho que na primeira consulta elas têm medo do exame físico. A maioria vem com esse medo do exame físico e aí a gente não examina aquelas que não querem ser examinadas, a não ser que elas tenham alguma queixa, ou eu procuro colocar para elas que eu vou ensiná-las a fazer o autoexame da mama. E o outro medo, claro, aquelas que já iniciaram vida sexual, muitas vezes elas não querem que a mãe saiba disso, a mãe às vezes não sabe. Então a gente tem que perceber um pouco a paciente, porque às vezes elas nos dão algum sinal de que elas iniciaram a vida sexual e para a mãe, na frente da mãe, elas dizem que não. Então, às vezes, quando eu vou fazer o exame físico, eu procuro não levar a mãe junto. Mas é durante o exame que a doutora conversa com as pacientes e comprova que não há o que temer. Na cama ginecológica, as pacientes elas deitam naquela posição, com as perninhas abertas, que normalmente ninguém gosta, mas a gente procura ir conversando, deixá-las à vontade. E aí a gente primeiro examina a mama, de rotina eu faço isso, e depois eu examino a região genital. Tá? É feito um exame físico externo e é feito um exame físico interno, onde eu coloco um aparelho que é o espéculo, e aí a gente procura colocar o espéculo para poder justamente coletar o preventivo de câncer. Procedimentos que devem virar rotineiros na vida de todas as mulheres.
Tem muitas coisas aí dessa reportagem que a gente pode comentar. Paula, chamou a atenção que a médica colocou da iniciação sexual, né? A idade média de 15 agora para 13 anos. É precoce, né? Sim, e por isso da necessidade hoje que a gente encontra dos pais conversarem muito mais com os filhos, com as meninas em relação a isso, né? Porque em relação ao sexo tem muitos tabus. Né? E as mães têm dificuldade de falar sobre isso. Ao mesmo tempo é engraçado que muitas vezes eu vou em algumas escolas e elas dizem: a minha mãe diz que eu posso contar tudo. Daí quando eu conto ela me deixa de castigo, ela me tira um monte de coisas, né? Então isso é ruim. Né? Porque aí a gente deixa de passar informações para essas meninas de como que elas vão lidar com a sexualidade. E muitas mães às vezes têm receios também de conversar sobre isso porque pensam que estão motivando, que vão empurrar as filhas, né, para as primeiras relações. E isso é uma bobagem, porque assim, é a própria menina que vai decidir o momento em que ela vai ter a primeira relação. Então, o que seria bom? Que quando ela decidir, ela tenha informações suficientes, né, para que aquela relação seja saudável e que ela se proteja também, né? E isso vai muito de uma construção com a mãe, com os pais, né? De começar, assim, desde pequena, já conversar sobre algumas coisas, de manter esse canal aberto. Porque o sexo é visto como uma coisa muito ruim, muito feia, né? Nas épocas das nossas mães, as mães delas não falavam com elas sobre isso, né? Então existe ainda essa dificuldade. E eu percebo que as meninas até teriam vontade de conversar. Eu vejo algumas pacientes no consultório também, a minha filha também, né? Só que elas dizem: mas elas não vão me entender, elas vão ficar bravas comigo. Então aí acho que fecha o canal e é muito ruim. Paula, a gente sabe que tem um monte de informação na internet, né? Mas por que essa conversa com a mãe, que eu acho que geralmente é a mãe aí, é tão importante? Sim, porque não adianta, né? Eu acho que é na família que a gente segue os modelos, que a gente segue os exemplos também e que a menina tem um contato maior também, né? Ela tem um vínculo mais forte. Né? Então, eu acho assim que se os pais conseguirem, se essas mães conseguirem se trabalhar para conseguir abrir esse canal de comunicação com as filhas, tanto as mães como as filhas têm ganhos em relação a isso, né? Então, eu queria só chamar a atenção, que eu acho muito importante essa questão das mães pensarem que qualquer coisa que elas fizerem, elas vão estar instigando as filhas a ter a primeira relação, a se descobrir. Então, isso realmente é uma grande bobagem. Não é porque elas vão falar, não é porque elas vão explicar o que acontece, não é porque vão levar a primeira vez no ginecologista que a partir dali a filha vai ter relações, né? Então, muitas vezes elas perdem a oportunidade da filha ficar sabendo tudo antes de que as coisas aconteçam, por esse receio de que se ela souber, até agora ela não sabe, então ela deixa assim, exatamente, né? Não, então, se ela não sabe dentro de casa, se ela não sabe no ginecologista, ela vai saber na internet, ela vai saber de alguns colegas que sei lá de onde tiraram as informações. Essa assim informação pode ser dúbia, pode ser enganosa, sim, né? exatamente. E daí os problemas são bem maiores, né? Questão de certeza. doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez também indesejada nessa idade, né? Tem tudo isso também. Muito bom, a gente vai fazer um intervalo, só que antes eu quero conversar um pouquinho com a Vicky e com o Arthur, que estão aqui hoje. Tudo bom, Vicky? Bem-vinda. Obrigada. Vicky, eu vou ter que te incluir no papo aí, quero saber. Bem. Quantos anos você tem? 19. 19, já foi ao ginecologista? Sim, já foi. E aí, deu medo? Na primeira vez a gente parece se sentir meio um alienígena, assim, uma pessoa tá ali conversando contigo sobre um assunto que a gente aprende na escola. Mas é que quando é com a gente, daí vira pessoal, né? Até então é um assunto terceirizado, assim. Aí quando é com a gente fica tipo, tá, e agora o que eu faço? A primeira vez não me examinaram, eu fui bem pra conversar, assim, e foi bem bom. Agora é tranquilo, né? Depois que tu vai a primeira vez é bem melhor. Ah, é legal, né? É legal legal assim, porque eu acho que desmistifica um pouco esses medos, essas coisas, né? É, porque que nem os meninos não têm esse costume de ir, porque com as meninas é diferente, né? Então, quando a gente vai, assim, é meio que um mito. Tu ir, ela foi no ginecologista, então tem alguma coisa errada. Tem esse lado de, tu foi no médico, tem alguma coisa errada. Mas, na verdade, não. É bom tu ir para realmente prever doenças, para tu se informar.
porque é importante tu ir para saber o que está acontecendo. E é no teu bom ter um corpo. médico cuidando da gente, Exatamente, né? Eu é acho bom. que tem isso também que é bem legal. Vicky, mas vocês vieram aqui para cantar, para Isso tocar, aí. porque vocês estão participando do Festival de Música de Rua de Caxias, é isso? Isso, a gente foi convidada para como aposta, não sei se eu posso chamar assim, do festival. E a gente gravou uma música eu gravei com o Arthur, meu primo. E a gente vai tocar depois para vocês a música. O festival ocorre dia 18 e 19 na estação. A entrada é gratuita, estão todos convidados. Podem curtir a página no Face deles, a minha também. E adicionar o Arthur. Tem lá nas nossas redes sociais, vídeos e tudo mais. E é isso aí. Que bom! São uma super aposta aí do festival também. Isso aí. E a música tá na UXFM também, né, Vicky? Legal. Bacana, a gente vai ouvir um pouco do Arthur também. Fazemos um breve intervalo, mas em seguidinha a gente volta falando mais sobre todos esses medos, as dúvidas da primeira consulta. Não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UXTV, canal de identidade. De louca, bandida, descontrolada, só que eu não sou assim. Eu sei que não, eu sou tipo um gato preto, só que eu não trago azar, eu sou sorrateira, silenciosa, saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou a minha própria presa, saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou. Já me chamaram de louca, bandida, descontrolada, só que eu não sou assim. Eu sei que não, eu sou tipo um gato preto, só que eu não trago azar, eu sou sorrateira, silenciosa, saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou a minha própria presa, saio na noite e não é pra caçar. O amor é próprio, eu sou. Ai, vamos bater palmas pra ela? Obrigada, gente. Merece. Muito boa essa dupla. A gente está de volta com Rede de Olhares. Hoje falando sobre a primeira consulta, a primeira vez que a adolescente vai ao ginecologista. Quais são os medos, as dúvidas, os receios? E a gente está tentando esclarecer um pouquinho desse universo aí que muitas vezes é misterioso para elas. Meninas do Caldas Júnior, do 8º e do 9º ano, estão aqui conosco hoje. Deixa eu falar com a prof de vocês um pouco. Vamos passar o microfone. Teu nome? Miriam. Miriam, você é vice-diretora, é Sou a isso? vice-diretora do Caldas. E aí, como é que é essa gurizada, as dúvidas que elas têm, que os meninos também têm? Eles trazem isso muito para a escola também? É mais bomba assim com as meninas, né? Os meninos são bem tranquilos. Talvez porque eles amadureçam mais tarde. Mas o que a gente percebe na escola é que elas têm essa coisa mais viva, né? Essa curiosidade,
tendência a estar sempre mais, né, em alta. Então, os guris são calmos e as meninas realmente têm mais aflorada a sexualidade. A gente percebe isso. Vocês procuram criar espaços de conversa para esse tipo de coisa, sexualidade ou não? Como é que é na escola? Elas têm nas aulas de ciências, né? Até inclusive elas estavam me contando agora na vinda que elas estão tendo com a prof. Simone, a prof. de ciências, está trabalhando com elas bem essas curiosidades, né? Na aula de ciências, então. Legal. Quem é aluna da prof. Simone aí? Todo mundo? Deixa eu falar com ela. Teu nome? Paola. Tudo bom, Paola? Tudo. Quantos anos você tem? 13. E aí, como é que são as aulas da prof. Simone? O que ela está explicando para vocês aí? Ela está falando sobre a puberdade, o início das meninas, dos meninos. É bem legal porque ela explica de um jeito divertido também. Ela não explica daquele jeito sério. E ela conversa com a gente também sobre tudo. É bem legal as aulas E são dela. coisas que vocês gravam mais fácil daí? Sim. Que bom. Obrigada, Paola, por enquanto. Paula, bacana isso, né? Que os professores abram esse canal, que também consigam falar, consigam tratar esse assunto com naturalidade que ele merece, né? Sim. E hoje em dia, devido à necessidade e a tanta informação que se tem, é muito importante, né, essas informações, essa conversa com os professores e profissionais que realmente vão saber orientar de uma forma bem tranquila, né, as adolescentes, porque eles têm muitas dúvidas. Eu também já fui em escolas, participei de grupos, então, nossa, elas vêm fervendo, assim, muitas e muitas dúvidas, que muitas vezes elas têm vergonha de perguntar, né, ou para os pais, ou até para as próprias professoras. Então, até elas dizem, ai, tu é sexóloga, ai, vem cá que eu quero te falar uma coisa, vem cá que eu quero te pedir uma coisa, né? Então brilha aquele olhinho. Então acho que são momentos muito engrandecedores para essas adolescentes e hoje mais, né? A gente está precisando cada vez mais disso. Muito bom, meninas. Mais uma pergunta. Quem vai? Aqui. Teu nome? É Laura. Quantos anos você tem, Laura? 13. 13. Isso. E aí? Eu queria saber se tem que avisar a ginecologista se já teve relação sexual. Doutora Eleonora. Quando vai na consulta, se a ginecologista tem obrigação de avisar a mãe? Não, se a menina tem que falar. Se a menina tem que avisar que já teve relação, não, ela não tem que avisar. E por isso que a gente estava falando antes a questão da confiança, né? Muitas vezes ela vai ter vergonha de dizer na primeira vez, chegar lá, não, já tive relação. Não, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a conversa vai começar por um outro lado, justamente vendo como é que está a saúde daquela pessoa, né? E algumas vezes pode acontecer até numa primeira consulta toda, a menina não querer dizer e não ser examinada naquele momento. Aí ela vai retornar numa segunda consulta, ela já vai ter conhecido bem aquela ginecologista, aí vai ser o momento em que ela vai começar a se abrir. Então, ela não tem obrigação de falar, né? Vou dizer assim, que na imensa maioria das vezes, até o final da primeira consulta, praticamente todas as meninas acabam contando, né? A não ser nas situações em que realmente a mãe está do lado, às vezes, então ela não quer dizer por isso, né? Então, ela não conta e às vezes até, porque a pergunta é feita, né? Ela até vai dizer, não, nunca tive, tá, fica assim, né? Numa próxima vez, ela já vem sozinha, né? Ou ela vem e vai ser examinada, e daí para a sala de exames ela vai sozinha. E aí esse é o momento de contar tudo aquilo em que ela quer realmente confiar ao ginecologista, né? E de falar de métodos anticoncepcionais também, né, doutora? Com certeza. Em geral, mesmo que não venha a questão de dizer já tive relações ou estou pretendendo ter relações, o ginecologista vai abordar esse assunto. Vai pelo menos falar quais são os tipos que existe, o que é mais indicado para cada idade, né? E isso já vai começar, né? A menina então já vai começar a ter uma ideia do que ela precisa fazer. Doutora, existe uma idade mínima para começar a tomar anticoncepcional, a pílula ou não? Não, na verdade, depois da primeira menstruação, se a menina vai começar a ter relações ou já iniciou as relações, ela já deve iniciar o método. Tem métodos que são mais adequados para cada idade, né? Então tem alguns que a gente não vai utilizar já na adolescência, vai utilizar só na idade adulta, né? Mas existem alguns que podem sim ser usados na adolescência. E não esquecer da camisinha, né, meninas? Porque só o anticoncepcional não previne AIDS e coisas além. Quem tem uma pergunta, você? Teu nome? Emily. Emily, tua idade? 15. E aí, Emily? Eu queria saber que muitas pessoas falam que quando a gente mantém a primeira relação, o nosso corpo começa a mudar. Eu queria saber se isso é verdade. E aí, doutora?
A modificação do corpo, ela depende dos hormônios da mulher. Tá? Então, na verdade, ela não depende de ter uma primeira relação ou não. A mudança vai ocorrer e talvez algumas pessoas acabem falando isso porque a menina, depois que ela tem a primeira relação, todos os hormônios dela, muitas vezes eles vão dar uma corrida ou eles já estão. Na imensa maioria, quando ela tem a primeira relação, os hormônios já estão numa corrida adiantada com relação talvez a outras. E aí talvez isso é que confunda. Mas não existe nada que vá juntar uma coisa com a outra, né? Tive a primeira relação, então vai mudar. Alguém vai me enxergar na rua, vai dizer, né? Ou a minha mãe vai me ver tomando banho e já vai dizer que eu tive porque alguma coisa muda. Não, né? Eu até fiz uma brincadeira antes dizendo assim, depende, né? Se depois da primeira relação ela engravidou, aí muda bastante. Nos meses seguintes ela vai ver bastante mudança. Com certeza. Então é melhor se prevenir antes. Muito bom. Mais perguntas aqui? Teu nome? Letícia. Que idade tu tem, Letícia? Eu tenho 14. Eu queria saber quais são os efeitos contrários do anticoncepcional. Bom, tem vários, dependendo do tipo de anticoncepcional que é utilizado. A gente tem anticoncepcional que pode tomar, tem anticoncepcional que pode colocar na pele, tem vários tipos, tem injetáveis, injeções, né? Cada tipo, ele vai ter um efeito adverso, que a gente chama, né? Que é aqueles que a gente não quer que aconteça, diferente. Os mais comuns são enjoo, né? Talvez, às vezes, um pouco de tontura no início, depois não tem mais. A imensa maioria das mulheres vai usar o método anticoncepcional e não vai ter nenhum efeito colateral, tá? Mas existem alguns que são mais graves, como é a trombose, por exemplo, que algumas vezes já apareceu na mídia, né? Como é o AVC, que é o derrame, né? Isso pode acontecer. Mas em quem? Em geral, naquelas pessoas que tem predisposição, que já tem alguma coisinha em que vai disparar aquela alteração. Tá? Então, uma coisa importante, de novo a importância de ir no ginecologista, de fazer a consulta, porque às vezes o anticoncepcional que a amiga toma para ela não tem problema, para ti tem problema e pode te dar um efeito colateral terrível, digamos, né? Vai ter que se adequar e a marca, a pessoa também. Isso Por isso aí, a importância exatamente. do médico. Meninas, quer perguntar também? Vamos passar o microfone para ela. Tá chegando aí o microfone. É a? Bruna. Bruna. Fala, Bruna. Eu vi antes que passou que, tipo, muita gente dizia que às vezes ia no ginecologista de 6 em 6 meses, de 3 em 3. Qual é, tipo, o tempo adequado para ir? Essa era a pergunta que eu queria fazer, Bruna. Tirou da minha boca, essa mesmo. Porque teve uma senhora que falou que vai a cada 2 anos. A outra de 3 em 3 meses, doutora. Precisa tudo isso? Não. Na verdade, o ideal seria uma vez por ano. Né? Pode até espaçar, depois que a pessoa vai lá 3 anos consecutivos, faz todos os exames, se está tudo ok, ela poderia até espaçar para 2 anos, poderia. Se a gente falar das normas da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então a mulher poderia até fazer isso. O ideal seria uma vez por ano, mas pode ir uma vez a cada 2 anos, né? Não precisa ir a cada 6 meses, nem a cada 3 meses, a não ser que a pessoa esteja fazendo algum tipo de tratamento. Ou, às vezes, dependendo do tipo de método anticoncepcional que vai ser usado, aí é interessante ir a cada 6 meses fazer uma revisão. Mais alguma coisa, meninas? Posso fazer uma pergunta agora? Paula, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de saúde, mas a gente está falando de amor próprio também. Dessas meninas que estão se cuidando, que estão se amando de verdade, né? E é por isso também da importância da gente trabalhar a sexualidade nelas, né? Porque hoje um dos maiores problemas, e aí do amor próprio, são esses nudes, essa exposição que essas meninas estão fazendo na internet, e aí que daqui a pouco vaza, né? E isso prejudica muito depois a vida delas. Então, por isso das informações, por isso das conversas, né? Com o pai, com a mãe, quer dizer, ou com profissionais, para poder orientar, né? Quais são os prejuízos
adultos, da gente se expor tanto nas redes sociais, né? Ou com os próprios meninos também. Então o sexo vai mais do que isso, né? E acho que começa por aí, é o amor próprio, com a pessoa. Muitas perguntam, o primeiro beijo, como é que é, né? Então eu sempre digo que seja com alguém que você sente em alguma coisa, porque como tem muita pressão hoje em dia dos adolescentes, né? Eu sou um bebê, eu não beijei ainda, então beija qualquer um que vem na frente, ou daqui a pouco transa com qualquer um que está na frente, né? Então tem esse tipo de competição, parece, né? Então por isso das meninas saberem, gente, é o corpo de vocês, né? É a intimidade de vocês, é alguém que vai estar tocando em vocês, que vai estar, né, entrando assim num lado de vocês tão íntimo, tão bonito, e eu acho que quanto mais informação e quanto mais vocês souberem administrar os nãos na vida de vocês, né, de saberem dizer, não, eu não quero transar agora, eu não quero beijar com esse, mais felizes sexualmente vocês serão e melhor vocês vão viver a vida sexual de vocês, né? Porque os prejuízos são grandes depois, a gente fica falada ou a gente tem experiências, eu vejo no consultório, até meninas que depois têm anorgasmia, que têm dor na relação, vêm de experiências ruins, né? Não conseguem se soltar, porque tiveram as primeiras experiências muito ruins, né? Por falta de informação. Isso marca toda a vida também, Marca né? toda a vida, com certeza. Doutora Eleonora, aquela menina ali da ponta falou sobre que ela se sentiu melhor indo ao ginecologista mulher. É aconselhável isso ou não? Cada um sabe de si? Na verdade, o mais importante é aquela pessoa com que a menina vai ficar à vontade, né? A imensa maioria das meninas começa preferindo mulher, né? Isso a gente consegue perceber. Mas na idade adulta já é bem dividido, né? Tem muitas mulheres que preferem ir em ginecologistas homens e outras em mulheres. Então é uma coisa que vai mudando. Claro que no início, a primeira consulta, uma das coisas que faz com que elas se sintam mais à vontade é que justamente é uma mulher, né? É uma pessoa que já passou por aquilo tudo que ela passou, já não tem aquela coisa do menino também, né? Então, muitas vezes vai ser, mas não tem uma recomendação para que seja uma mulher ou um homem. Muito bom, quero ouvir elas mais um pouco. Pergunte, claro. Eu quero saber qual é a parte que muda mais na menina depois da menstruação. Depois da menstruação, o que acontece? Se a gente for olhar o que vai acontecendo na menina, a primeira coisa que acontece é o início do aumento das mamas, né? Depois os pelos, aí depois ela dá aquela crescida, aquela encompridada, que o tio chega lá e diz, meu Deus do céu, né? Essa menina era desse tamanho, agora está enorme. Aí vem a menstruação. E aí o que acontece é que depois da menstruação, tudo isso aqui é como se amadurecesse, né? Tudo vinha crescendo, crescendo, crescendo e aí daqui a pouco amadurece. Não tem uma coisa específica que vai ficar, né, mais formado. Agora, por que a partir daí a gente vai dizer assim, a partir de agora ela pode engravidar, né? Por quê? Porque realmente a primeira menstruação marca o momento em que ela começou a ovular. Então, se tem uma coisa que amadurece mais do que tudo naquele momento, é a questão do ovário, dos óvulos, mais os órgãos internos, não os externos. Os externos eles já estão num caminho praticamente completos. Eles vão, claro, se completar depois, mas principalmente em amadurecimento, né? Paula, essa questão, por exemplo, mais grave agora, um abuso, um estupro, algo que realmente a menina precisa contar para a médica. É a hora nessa primeira consulta também? Com de repente certeza. até um pedido de socorro aí que precisa ser feito, né? Sim, com certeza. E por isso que eu falei, né, de talvez dividir a consulta em 2 momentos, onde ela possa talvez se sentir à vontade para colocar isso para fora, né? Porque eu vejo assim muito no consultório também o quanto que isso depois, quando inicia a vida sexual, um abuso, ele prejudica, né? Ele causa traumas e aí a vida sexual daquela menina começa, sabe, a ficar prejudicada, ela não vive plenamente aquilo, ela segura a culpa, porque no abuso tem muito isso, né? Ela tem vergonha, ela se sente culpada. Muitas vezes eu vejo algumas meninas falando assim, eu não falo porque daí eles vão pensar que fui eu que me ofereci, que fui eu que provoquei, né?
E só que fica com aquilo guardado e é muito ruim, né? Por quê? Porque realmente é uma violência contra aquela menina. E aí o que acontece? Depois, quando começa a vida sexual, quando o namorado, o parceiro vai tocar, vai penetrar, vem tudo isso e aí a menina bloqueia. Né? Então a gente tem o problema da frigidez, da anorgasmia, da dor na relação, né? Então o fundo emocional disso a gente vai descobrindo também que é aí. Mas acho que nesse primeiro momento com a ginecologista é um momento interessante, né? Para poder ver também se houve o abuso, o que ficou de consequências disso também, física, né? E aí depois é o emocional. Muito bom. Meninas do Caldas Júnior, obrigada pela presença de vocês, adorei vocês foram muito legais. Que a primeira consulta de vocês seja bem bacana, que vocês continuem, tenham uma vida sexual linda, maravilhosa pela frente e iluminada. Tá? Vão com Deus. Eu posso só fazer uma... Pois não, Paula, por favor. Né, como é que é o teu nome? A Vitória falou, né, que os meninos não vão, e a gente sempre pergunta, eu sei que a gente está falando das meninas, né, e os meninos às vezes vêm com aquelas coisas de rir e tal, mas os meninos também podem ir, né, eles não vão na ginecologista, eles vão no ebiatra, que eles são os médicos especialistas para jovens, né, e é bem interessante que as mães dos meninos saibam disso também, para eles também poderem tirar as dúvidas. O ebiatra. Ebiatra. Olha que legal. É o profissional para os meninos. É bom fase. porque eles podem se cuidar também como nós. É bem bacana. Né? Que todo ano a gente vai visitar nossos médicos. Doutora Eleonora, obrigada. Paulo, muito obrigada. Vicky, Arthur, adorei vocês. Vocês vão fazer um sucesso no festival, tenho certeza. Obrigada. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra com a música de vocês. Então tá. Você está exatamente aonde deveria estar. Talvez não aonde você quer chegar, mas tudo tem seu tempo. Você sofreu, cresceu, se surpreendeu e aprendeu a ser mais forte em cada passo teu. E tudo tem seu tempo. E se chegou até aqui, nem pense em desistir. Faça valer a pena. Todas as palavras ditas, todos os gestos feitos, todas as ações nobres e todos os seus defeitos são parte de você e do que você vai ser. Todas as palavras ditas, todos os gestos feitos, todas as ações nobres e todos os seus defeitos são parte de você e do que você vai ser. Deixe pra trás o que não te traz paz. Faça aquilo que você sonhou. Acredite no amor. Acredite no amor, faça valer a pena.